Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. A safra de inverno 2025 do Rio Grande do Sul terá um crescimento de 2,25% em produção, totalizando quase 5 milhões de toneladas de trigo, aveia branca, canola e cevada. As estimativas foram divulgadas pela Emater. Já em área, haverá redução de 2,78%, com 1.830.000 hectares. Destaque para o aumento de 37% na área com canola e redução de quase 10% para o trigo, a maior cultura de inverno do estado. A produção de rações no Brasil cresceu o dobro do índice mundial em 2024. O dado faz parte da 14ª Pesquisa Global Anual de Ração feita pela Altec, empresa global de nutrição animal. Foram quase 87 milhões de toneladas de ração em diferentes categorias, como aves, suínos, pets e bovinos. A gente conversa agora com o diretor comercial da Altec do Brasil, Clodes Menacho. Tudo bem, Clodes? Tudo bem, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua participação, Clodes. Queria começar te perguntando, já que a gente está numa emissora de TV aberta, nas cidades a ração é sinônimo de ração para pet, mas é o campo que mais movimenta os negócios do setor? Com certeza, ração no campo é algo fundamental para a produção atualmente. Tem, nos últimos anos, muito desenvolvimento tecnológico que vai através da ração, que é o que permite aumentar a produtividade dos animais no campo. Bom, agora falando um pouco sobre esse relatório anual que vocês divulgam, o que vocês levam em conta e quantos países são pesquisados? Bom, Thaís, esta é a 14ª edição que a gente faz. Esse ano a gente totalizou 142 países onde a pesquisa foi conduzida, né? Onde a gente, mais ou menos, a amostra foi de um pouco mais de 28.000 fábricas de rações em esses países, né? Bom, e como é que funciona esse critério? O Brasil teve um crescimento, o dobro do mundial. A que se deve esse desempenho do Brasil? Onde é que está crescendo mais o setor? Bom, gran parte se deve por el boom que estão tendo as proteínas animais. Eu estou falando em geral, do Brasil como exportação. Suíno bateu recorde de exportação. Bovinos, apesar de ter uma diminuição da oferta por agente ciclopecuário, diminuição de fêmea, ou seja, no ato nacional, e frangos também, que tem uma demanda considerável a começo desse ano. Então, a gente não tem que esquecer essa questão que o Brasil é o maior fornecedor de proteína animal para o mundo inteiro, né? Bom, a gente vem acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, mas no mundo inteiro, essa questão da influenza aviária. Mesmo assim, o setor de aves teve um desempenho importante, tanto no Brasil quanto no mundo, né, Clodes? Com certeza, e a produção de frangos de corte no Brasil cresceu 1,6%. A produção de ração para frango de corte, para aclarar, porque as exportações foram muito, muito fortes no primeiro trimestre, vamos a falar assim. E agora, eu pessoalmente não acho que o impacto que vai ter esse tema da gripe aviar vai ser um represamento, mas a indústria vem se preparando já faz vários anos para evitar que isso seja algo que atinja as exportações do Brasil. Eu acho que a indústria está bem preparada para conter essa epidemia que pode gerar a influenza aviária de alta patogenicidade, né? Assim, aqui no Brasil foi um fato isolado, mas em outros países do mundo houve um forte abate de aves e mortalidade também. Com certeza, o ano passado e começo desse ano, Estados Unidos sofreu bastante, especialmente na produção de ovos, não? Galinha, produtoras de ovo, que esse também foi outro motivo, como a indústria da exportação de ovo cresceu muito do Brasil Sim. para abastecer esses mercados. Então, são países que têm essa vulnerabilidade, agora que começa a parte, já começou a migração dessas aves que vão do sul para o norte, por tema de temperaturas, onde
existe essa maior chance, não, de ter contaminação. Pero como eu falei anteriormente, eu acredito que o sistema de biossegurança que tem a indústria do Brasil está muito desenvolvido para prevenir qualquer outro tipo de brote, né? Agora, a gente vê aí no relatório que o desempenho da aquicultura foi bastante forte, né? O Rio Grande do Sul não tem tanta força nesse mercado, mas o Brasil vem ganhando cada vez mais força nisso também. Com certeza, esse é o que, bom, o ano passado a aquacultura cresceu 8,6% a produção de ração. Se você considerar em aspectos globais, Brasil é que tem a maior quantidade de água fresca, vamos falar que não é salina, não, no mundo, com a quantidade de represas, rios, lagoas que temos no Brasil, é algo que vem desenvolvendo com acima de 2 dígitos já faz vários anos, né? A tilápia, como falam, é um novo frango aquático, em sentido por a capacidade produtiva que está pegando no país, não? Então, é algo interessante como a gente vê aumento de consumo de carne de tilápia nos hogares brasileiros, é cada vez muito mais acessível, né? Eu ia comentar justamente, entrevistei o presidente da Peixe BR outro dia e ele disse justamente que a tilápia seria o novo frango. Está se encaminhando bem rápido para isso, né? Thaís, algo interessante. Eu moro faz 12 anos no Brasil. Eu lembro quando cheguei a Curitiba, era quando você no supermercado encontrava tilápia viva. Você escolhia a tilápia que iba levar para casa e tinha que pedir limpar. Agora você vai a qualquer supermercado e você tem os filetes de tilápia já pessoais que facilita muito o consumo. É algo muito fácil, não? Então, essa parte de incentivo, eu acho é que o que ajuda ao consumo dessas proteínas. A questão do confinamento também vem crescendo no Brasil, Clóvis. Como é que é o mercado nesse caso? A ração vem da fábrica ou é produzida na própria propriedade? É uma mistura de vários fatores, não? Mas mais importante, eu acho que a indústria já vários anos atrás começou a investir muito em aplicação de tecnologias nutricionais para acelerar esse processo de, vamos falar de finalização desse gado. E aí Brasil começou a exportar muito gado para a China, por exemplo, e eles exigem que o boi não tem que passar dos 3 anos, tem que ter um acabamento. Vem também da mão do desenvolvimento genético que os produtores fizeram no ato do Brasil. Atualmente, você entende, todo mundo pensa que temos muito animal confinado. Na prática, em realidade, a porcentagem é bem baixa. Sim. Mas também começou a utilização de sistemas como a chip, que é a terminação intensiva a pasto, que a gente estima que é o dobro que um confinamento, onde você tem animal passejando, mas também tem uma suplementação com ração concentrada. Então, todo esse tipo de manejo é o que está permitindo acelerar esse processo para um boi produzir essa quantidade de carne em menor tempo possível. E isso funciona em todas as espécies, né? Tem gente que fala que o frango, por exemplo, tem hormônio, mas tudo está relacionado com a genética do animal e com a nutrição. Lastimosamente, tem gente ainda que acredita em esse papo, não é impossível um frango poder ter hormônios. Mas, de novo, eu acho que tudo o que a indústria de qualquer proteína vem investindo em manejo, em sanidade, em nutrição, em genética, é o que está levando a ter esses resultados que atualmente são muito importantes tanto para a nutrição dos humanos, mas sobretudo também para a economia do país. Bom, voltando aos números do relatório, o Brasil ficou em terceiro lugar, manteve a posição atrás de China e Estados Unidos. Como é que é essa liderança, o topo do ranking mundial? Existe alguma possibilidade de alteração nessas posições? Eu acho alteração vai ser bem complicado nos próximos 5 anos, não? Mas sempre se mantém assim a produção da China, que está em primeiro lugar, por a quantidade que tem. Esse país é sumamente grande, não? Estados Unidos mantém seu segundo lugar,
não? E a gente está mais ou menos a umas 40, 50 mil toneladas de diferença com Estados Unidos, o segundo lugar. Eu, pessoalmente, acredito que o potencial que tem o Brasil para seguir crescendo na produção de proteína animal é muito grande. É muito grande por quê? Porque temos a área para fazer isso suficiente, temos os grãos, que é sobretudo essa mais importante, a matéria-prima, e sobretudo temos todo esse empenho que tem o produtor de fazer as coisas acontecerem. Bom, e qual é a avaliação que você faz sobre as perspectivas para 2025, já que estamos chegando aí na metade do ano? Bom, a gente começamos um ano bastante, vou falar, um pouco aquecido nas proteínas animais. Eu acho que agora vai ter uma pequena, adiar um pouco represamento das exportações, a sair desta situação que causou o tema de brote de influenza avícola. Mas a perspectiva, como eu digo, a gente está na mais nobre das indústrias, que é alimentar o mundo. Então, a gente tem que seguir produzindo alimento para poder abastecer o mundo. E o Brasil tem um papel fundamental nisso, né? Com certeza, e de novo, falo, agora o Brasil está nos holofotes com a realização da COP30, por exemplo, em novembro, Belém do Pará, e a gente vê como é a oportunidade de mostrar como o Brasil é o país que está sendo mais sustentável na produção. Eu sempre utilizo um exemplo interessante, especialmente na produção de bovinos. A maioria dos bovinos confinados utilizam matérias-primas que seria impossível para um humano consumir. Então, em vez de jogar fora, esse bovino pega esses subprodutos, que são subprodutos de alguma indústria principal, e os transforma em proteína animal. Que melhor forma de ser sustentável que isso? É verdade. Bom, e dentro do setor, qual o desafio que existe, especialmente em relação à questão ambiental? Eu, pessoalmente, e isso a gente sempre fala em todos os fóruns ou eventos que participamos, eu acho que o Brasil, o que melhor tem que fazer, os produtores, é comunicar melhor como é a produção no Brasil. A gente recebe muitos grupos de fora do Brasil que vêm a visitar, não? E eles ficam surpreendidos quando começam a conhecer que o Brasil deve ser um dos países que mais protege o meio ambiente. Então, essas coisas ninguém de fora conhece. Então, temos que ter uma voz, e eu acho que a COP30 é o lugar onde comunicar isso. Acá a gente está bem alinhado com o tema ambiental, o tema de preservação. Estamos muito alinhados no tema de produtividade e, sobretudo, estamos muito alinhados que é o único lugar onde a gente pode crescer em uma forma bastante grande na produção para seguir fornecendo para o mundo. E por mais que digam que carne faz mal e polui, o consumo de carne cresce de uma forma sustentável. E esse é algo interessante, não? De novo, todos são um tema de modas, não, que vem, mas a gente pensar carne faz mal, não existe essa comprovação, não? Todo o contrário. Nosso corpo precisa de consumo de carne para desenvolvimento de muitos de nossos órgãos, não? Mas e sempre vai ser sustentável. Agora, antes da gente encerrar, Clodes, queria te perguntar sobre o mercado pet, né? Que teve um boom há pouco mais de 10 anos, mas é um mercado que vem crescendo sempre. Quais são as perspectivas? O mercado pet faz vários anos que tem crescimento e um fator interessante é a humanização que está existindo nesse mercado, não? Algo interessante perceber porque pet é praticamente um membro da família, não é um animal, não? Então, e o Brasil também ocupa esse mercado, é importante, está entre os três maiores mercados do mundo, não? Eh, a gente tem uma perspectiva interessante porque está existindo agora uma premierização desse mercado. Você, como dona de um pet, agora quer comprar o melhor que seja possível para esse membro da família. Então, a ração está existindo um nível de tecnificação muito alto, não?
rações específicas para cachorros obesos, cachorros com diabetes, cachorros idosos e assim vai para gatos. Então é interessante como está existindo esse segmento, não, cada vez crescendo mais. Muito bem, que legal esse passeio pelo setor das rações. Clóvis Camacho, diretor da Altec do Brasil, obrigada pela participação. Muito obrigado, Thaís. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Começou hoje no Barra Shopping Sul a 20ª Jornada Nespro e Congresso Internacional de Criadores. Vamos ver como foi esse primeiro dia. Esse primeiro dia de 20ª Jornada Nespro e primeiro Congresso Internacional de Criadores já é um sucesso. A gente pode ver aqui no hall de entrada já muitos estandes e muita movimentação. O pessoal aqui conversando, trocando experiências, criando networking. Mas se aqui parece lotado, eu quero mostrar para quem está em casa o auditório onde acontecem as palestras. Lotação esgotada, muita gente acompanhando. Dá uma conferida nas imagens com a gente, por favor. Na próxima fase de baixo, esse vínculo na próxima fase de baixo, vai vir, nós vimos aqui. Pela primeira vez, nós rompemos a zona de conforto e conseguimos trazer a pecuária gaúcha para um shopping center. Conseguimos atrair um grande público, na verdade são mais de 500, são 600 pessoas inscritas. Estamos com 600 pessoas, com mais de 120 municípios de diversos países, estados brasileiros, e um conteúdo muito atual para os grandes temas que desafiam a pecuária brasileira. Temas como sustentabilidade, a importância da carne para a saúde das pessoas, as principais tendências de mercado, foram os assuntos que pautaram o dia de hoje, que já é um dia de amplo sucesso e de uma satisfação dos participantes, porque nós percebemos nos seus olhares a expressão de que estão felizes e contentes com a entrega que o NESPRE, que o Instituto Desenvolve Pecuária, faz para todo esse público ansioso por informação, por conhecimento e por inovação. E o público que lotou o auditório no Barra Shopping Sul acompanhou a palestra da analista de mercado Lídia Pimentel, que falou sobre o ciclo pecuário. Então, antigamente, o mercado era uma coisa muito da mão para a boca, né? O que tinha, vendia, precisava comprar, trazia para dentro. Mas a quebra das margens ao longo do tempo fez com que essa compra ela precisasse ficar mais eficiente também. E essa eficiência ela é encontrada quando a gente consegue entender as janelas de oportunidade que o ciclo pecuário nos permite. Então, hoje nós estamos em fase de baixa, apesar do preço ter melhorado um pouquinho no ano passado, mas essa fase de baixa, apesar dela significar uma dificuldade de construção de caixa, ela também significa ao mesmo tempo oportunidade de comprar mais barato e fazer estoque, porque o que tem de mais caro para a gente executar um processo de aumento produtivo numa propriedade é o inventário, é comprar gado, né? Então, se a gente conseguir comprar esse gado agora, nesse momento de fase de baixa de ciclo, provavelmente mais interessante aí, tem um potencial de alta muito maior lá na frente, né, de resultado.
E dentro desse contexto, o que a gente observa? Esse ciclo está para virar, nós já temos praticamente 3 anos de liquidação de fêmeas, isso se desgasta, nós vamos reduzindo a capacidade produtiva de bezerros, já sentimos isso no preço do bezerro, apesar dele não ter disparado, ele já alcançou um fundo e deixou ele bem para trás. Então a oportunidade ainda existe, esse movimento está começando e já mostrou aí o seu fundo, tá certo? Então nossa expectativa é que o mercado aí entre o final de 2025 e 2026 ele vire para uma retenção de fêmeas, menor produção de bezerros e, portanto, menor oferta. Ainda pela manhã, o engenheiro agrônomo Pedro Albuquerque falou sobre a conservação de forragens e fez a conexão com a questão climática. O tema que me foi proposto foi conservação de forragens para um ambiente instável e eu trouxe um pouquinho mais do que isso, não somente a utilização de forrageiras conservadas como uma estratégia dentro do planejamento forrageiro de aumentar a estabilidade do sistema, ou seja, reduzir o risco, que aqui no nosso contexto do Rio Grande do Sul, como a Lígia bem comentou, está muito atribuído ao risco climático, né? Mas eu falei um pouquinho também sobre o planejamento de todo o sistema de produção envolvendo o manejo de pastagens, que vai possibilitar então alguns encaixes, alguns ajustes para que o produtor tente ter, possibilite que o produtor tenha ao longo dos 365 dias do ano alimento para os seus rebanhos, não tenha baixo desempenho e quando vem o desafio climático ele esteja mais tranquilo, mais seguro, né, e consiga então passar por esse desafio com maior tranquilidade, seja pela utilização de conservadas, que era o tema da palestra, que são importantíssimas no sistema de produção, mas antes disso tem uma série de ajustes de manejo de pastagens, principalmente e planejamento do uso das áreas, que vão tornar isso mais fácil, né, quando vier o grande desafio climático. Já à tarde, o ex-ministro da Agricultura do Uruguai, Fernando Matos, apresentou uma visão de futuro para a produção de carne bovina. Em primeiro lugar, estamos numa região produtora de excelência, digamos a grande região produtora do Mercosul e com um grande potencial de crescimento. Somos responsáveis por mais de 50% do comércio mundial de carne bovina e, logicamente, que as perspectivas de uma melhora de produtividade, que ainda, em termos gerais, são baixas no nosso negócio, temos condições de melhorar não só a oferta futura para uma demanda que crescerá. Logicamente que grandes países produtores estão reduzindo a sua produção, no caso da América do Norte, no caso da Europa, e essa menor produção está sendo suprida pela região do Mercosul, que tem um potencial de crescimento em forma sustentável, sem afetar os recursos naturais, porque nós temos nossas pastagens nativas, que são a base fundamental da nossa competitividade, temos genética, temos sanidade animal, e temos, logicamente, o nosso pecuarista que tem uma enorme capacidade de produção e de adaptar novas tecnologias à sua produção. No curto prazo, logicamente que temos esse panorama complexo de guerras na Europa, de guerras no Oriente Médio, com ataques recíprocos entre Israel e Irã, e tudo isso associado a uma situação onde provavelmente os custos do petróleo, os custos da energia, os custos dos fertilizantes irão em ascensão, e isso prejudica o custo de produção, e logicamente que em um mundo em guerra, tudo isso traz todo um aspecto de menor crescimento econômico e menor demanda no curto e médio prazo. Além disso, nós temos a guerra comercial, que deixamos ela um pouco de lado em função dos conflitos bélicos mais recentes, mas essa guerra está desatada, nós temos aí uma guerra de taxas de importação ascendentes com diversas regiões, apesar de que nossa região foi a menos afetada, com 10% por parte dos Estados Unidos, essa ascensão das taxas de importação com o crescimento do protecionismo mundial vai gerar um processo de recessão mundial, de menor crescimento da economia mundial, que é o fator fundamental, o driver da nossa demanda. Quer dizer, nós somos geradores de excedentes de produção de produtos do agro, mas com o mercado internacional recessivo ou com menor taxa de crescimento, logicamente que essa demanda no curto prazo irá ser mais lenta. Então, nossa perspectiva é de que temos dificuldades no contexto internacional atual, mas com muito otimismo para o futuro de médio e longo prazo.
A ciência de dados nas tomadas de decisão foi o tema apresentado por Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Durante a nossa fala, nós interpretamos alguns dados históricos pensando no momento do ciclo pecuário de preços, na aquisição de insumos e principalmente na aquisição de bezerros. Quando nós analisamos o histórico para as fases de alta, o ágio do bezerro ele costuma disparar muito e não se pagar nos próximos 2 anos. Então, se eu comprar um bezerro com um ágio muito elevado, historicamente na casa dos 40%, e acontece esse ágio na fase de alta, dali a 2 anos, pensando num boi de 30 meses, ele não vai se pagar com o preço da arroba que foi produzida, com o preço da arroba que está sendo comercializada naquele momento. Então nós comentamos dessa estratégia, comentamos também um pouco de como trabalhar com caixa dentro da propriedade na fase de alta e na fase de baixa. Fase de baixa, momento de estocar a arroba, fase de alta, momento de fazer caixa, trabalhar na propriedade, melhorar a minha infraestrutura, para na fase de baixa conseguir otimizar o meu rebanho, fazer mais caixa com arroba sendo engordada para tentar surfar a melhor fase na próxima fase de alta. E é aqui, do lado de uma enfardadeira e de um trator dentro do shopping, que a gente encerra o nosso relato de como foi a Jornada Nespro e o Congresso Internacional de Criadores no dia de hoje. Mas amanhã tem mais, você acompanha aqui no Agrocultura RS. Valeu, Leandro. Até a semana que vem. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.